A resenha, a história, o bate-papo que gera informação. Começa agora, Papo do Timaço. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Papo do Timaço. Chegamos à 12ª edição e hoje, mais uma vez, com ele Bisa aqui comigo para a gente tratar de outro assunto esportivo aqui, mais um assunto. E claro que, lembrando, você pode acompanhar a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aqui pela Rádio Som Maior também no FM 100,7, Portal 48, enfim, multiplataformas, o nosso Papo do Timaço. Tudo bem, Elibi? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rafael? Boa noite para quem nos acompanha aqui no Papo do Timaço, seja no YouTube, seja no 100,7, seja pelo Spotify. Muito bom saber que você está apreciando o nosso trabalho. Papo do Timaço todas as quartas, às vezes quinta, quando não tem jogo do Criciúma, ou quando o jogo do Criciúma é na quarta-feira, então vai mudando um horário itinerante, também sempre antes dos jogos do Criciúma, no final de semana, jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Falamos aqui já sobre automobilismo, sobre triatlo, sobre futebol, sobre futsal, mas hoje vamos voltar a falar sobre futsal. Só que temos o grande prazer de receber ex-técnico da Seleção Brasileira de Futsal, grande jogador. Quem está conosco nesse Papo do Timaço, Rafa? Marcos Sorato, ou Marcos Pipoca, como é conhecido, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui no nosso programa, viu? Tudo bem, prazer, o prazer é todo meu. É sempre que a gente pode estar na cidade e conversar do esporte, do futsal e da própria cidade, para mim sempre é um prazer. Eu gosto muito de falar de futsal, já falei isso quando a gente recebeu aqui o pessoal da Associação Criciúma Futsal, né? Que vem fazendo uma bela campanha, e hoje a gente vai falar mais de futsal. Pipoca, mas nos conte como é que tá o momento da carreira, enfim, o que você tem feito ainda no futsal? Bom, eu acabei meu contrato em abril com a seleção da Indonésia, tive uma temporada lá, bastante aprendizado, e agora eu estou voltando segunda-feira para trabalhar num clube nos Emirados. Os Emirados eu acho que é minha sexta temporada que eu trabalho lá. É um país que eu gosto, que mesmo sendo futsal amador, é a qualidade de vida, mas eu tenho a cobrança de um profissional, porque eu sou profissional, mas é um país que eu gosto de morar, então eu junto as duas coisas, né, a qualidade de vida com a minha profissão, e tô voltando para lá para mais uma temporada. Tá em Criciúma de férias, então? Eu tô aqui desde abril, porque a seleção dessa facilidade de voltar mais, não é como um clube, né, porque agora eu fico 8, 9 meses, e sempre com aquela vontade de voltar a morar aqui. Vai chegar o momento, porque já são 37, 38 anos nesse vai e vem, e um dia vai chegar esse sonho de voltar a morar aqui. Pois é, tu falou sobre lá é o futsal amador, lá é o amador, mas qual é a diferença do amador de lá para o amador daqui? Não, lá é amador porque os atletas eles trabalham e jogam futsal, né? Então não é aquela situação que eu vivi na Rússia ou na Espanha, de trabalho, de só se dedicar ao futsal. Mas eu sou profissional, eu só trabalho no futsal, então ele é amador e tem a dificuldade, porque eu vou ter uma cobrança de profissional, e eu convencer, no meu time eu tenho o cara que trabalha na imigração, eu tenho o chefe no exército, eu tenho outro que é polícia, eu tenho outro que é dono de um hospital, convencer esses caras a trabalharem no nível mais profissional possível. Então esse desafio eu sempre consegui me adaptar lá, porque eu me adaptei a eles, não foi ao contrário. Se eu chego lá querendo impor muita regra, muita coisa, a gente não consegue o objetivo. Então nesse sentido, para mim, esse desafio de trazê-los para um lado mais profissional, pessoas de diferentes profissões, né? Porque tu imagina o chefe do cara é chefe no exército, eu tenho que dar ordem para ele correr, defender, treinar sério. E eu consegui muito bem lá, até hoje, né? Até hoje eu consegui trazê-los para onde eu gostaria, né? Vocês treinam lá, Pipoca? Tem treinamento e tal? Treina 3, 4 vezes por semana. Para mim, o que eu também gosto muito lá é que eu não viajo, né? Que eu não viajo. É um país pequeno, então eu vou jogar em Tubarão, vou jogar em Araranguá, durmo todo dia na minha casa, né? Porque quando eu morei na China, eu cheguei a pegar jogo de pegar 4 voos. Depois de tanto tempo, isso já me desgasta, né? A seleção brasileira também viajei muito. Então junta um pouco de tudo, né? Mas treinam 3, 4 vezes por semana, tem um campeonato, enfim. Ele é amador nesse sentido, porque eles trabalham, mas tem o futsal também como uma segunda, talvez, não sei se hobby para eles, enfim, mas tem que levar a sério. É quase um semi-profissional? Porque eles recebem, né? Eles recebem por isso, recebem, e então tem cobrança, com certeza. Quantas temporadas lá? Eu fiquei 2014 a 18,
depois voltei 21, 22 e 23, então 6, 7 temporadas, assim, mas eu joguei 4 ligas completas, né, porque também trabalhei 6 meses na seleção lá, e aí de 4 ligas a gente ganhou 3 e perdeu uma final, então tem um bom retrospecto lá, né. Mas sempre no mesmo clube? Não. Eu trabalhei em 4 clubes lá. Nos 4 clubes a gente conseguiu algum título, ou a Copa, ou a Liga, a gente conseguiu. Porque, por exemplo, no meu primeiro ano em Abu Dhabi a gente foi campeão de Liga, no segundo ano, na metade, o Sheik acabou com o time, na metade do campeonato. Aí eu fui para um time de Dubai, enfim. Tem umas coisas lá loucas, assim, que a gente era campeão nesse momento da Liga, campeão da Supercopa, e o cara acabou o time, eu achei que ele estava brincando, mas não acabou. Acabou, daí pagaram o que tinha que pagar, e eu já fui para outro time, enfim. Então... faz parte. Ô, Pipoca, a diferença técnica é muito daqui do Brasil, ou lá o pessoal joga em alto nível também? Não, é muita diferença. Então, como eu falei, é um futsal que não teve base, né? Não tem campeonato de base agora, tem um sub-23 lá, que depois eu muito brigar, falei, se não tiver base não tem futuro, então é um nível técnico bem baixo, né? Mas eles acabam se nivelando, então o campeonato... E para mim, como treinador, é muito mais difícil colocar minhas ideias quando mas a gente vai, como eu falei, eu me adapto a eles, né? Mas o nível é baixo, então a gente tenta fazê-los crescer de outras maneiras, né? Não técnico, mas na tática, a gente tenta fazê-los crescer por aí, né? Ô Pipoca, tu já treinou a seleção brasileira, é referência aqui no país e no mundo. O que agrega para ti, pro Emirados? Por que tu decidiu? Recebeu o convite lá atrás? Não, eu vou. Qualidade de vida, eu acho assim, não tenho, mas como eu te falei, eu não fujo das minhas responsabilidades, eles vão me cobrar que tem que ganhar, até essa situação de ter trabalhado na seleção, eu nunca trabalhei talvez no principal time, mas sempre me cobram ser campeão, inclusive eu tô indo para um time agora que talvez seja a 3ª ou 4ª força, e querem que seja campeão. Eu falei, não, eu não prometo ser campeão, prometo fazer o time crescer, tentar brigar para ser campeão, né? Eu tive 2 ofertas agora no Brasil quando eu cheguei, de Jaraguá e Joinville. Eu penso, ou eu moro em Criciúma, ou eu moro fora do Brasil. Trabalhar em Joinville ou Jaraguá seria ótimo, mas eu não ia parar em casa. Economicamente seria bem menos, e como eu falo, eles me chamam de burro na arquibancada, eu entendo. Lá fora eles me chamam, eu não entendo. Então, agora ontem me ligou a Federação do Irã para ir para o Mundial com eles. Seria um prazer para mim, porque seria meu 5º Mundial seguido, no último eu fui com a Sérvia, mas eu tenho que ver com o clube, porque a liga lá ela não para durante o Mundial, porque a seleção não participa, mas assim, seria um prazer ir com o Irã. O Irã é uma seleção que eu acho que pode brigar bastante nesse Mundial pela qualidade que tem, mas enfim, o meu ego, se eu falar assim de grandes ligas, está preenchido. Eu joguei 15 anos na Espanha, 13 como jogador e 2 como treinador. Trabalhei 8 na seleção brasileira, trabalhei na Rússia, então assim, eu não tenho esse ego de estar em uma grande liga. Eu preservo essa coisa de qualidade de vida, de dormir em casa, se for possível, claro. A Indonésia agora foi uma experiência boa, mas estar no futsal mais amador não me incomoda nada, ao contrário. Ô Pipoca, financeiramente o amador lá na Arábia é maior do que aqui no Brasil, do que o profissional aqui no Brasil? Bem mais, bem... É mesmo? O investimento também é maior ou não? Não, mas a primeira questão do dólar 1/5, né? Mas economicamente não dá. Hoje eu não acredito que nenhum clube no Brasil conseguiria pagar o que eu posso ganhar lá, pelo que eu tenho de referência assim de salários, né? Mas então também por isso. Mas como eu falei, eu gosto da vida lá. Me adaptei. Minhas filhas nasceram na Espanha, mas se eu tivesse que escolher um lugar para morar seria Dubai. Seria Dubai ou Abu Dhabi, porque eu gosto da vida, né? E vai a família toda daí? Vai a minha esposa. As minhas filhas moram em Porto Alegre, uma já é médica, a outra está estudando. Mas eu estou há 37 anos querendo voltar para cá. Desde o primeiro dia que eu saí daqui em 1988, sempre com o objetivo de voltar. Eu acho que já está mais próximo, e quem sabe aí em pouco tempo eu esteja morando aqui. Inclusive, vocês falaram do futsal de Criciúma, eu conversei com eles, gostaria muito de ficar aqui ajudando. Era isso que eu ia perguntar. Gostaria muito, eles me abriram as portas, só que eu ainda não posso, né? Eu não posso, ainda tenho uns compromissos e não posso. Mas eu acho que no futuro próximo vai acontecer. Pois
Pois é, aproveitando o gancho, e essa volta do futsal aqui de Criciúma? Como é que Olha, é muito mérito, né? Porque eu sempre falo, Criciúma é muito difícil, a gente compete com Criciúma, futebol, não tem comparação. Então eles estão ali, com apoio de um, de outro, não é fácil tu voltar. Tu pode ver que os grandes times de futsal geralmente são em cidades que não tem futebol, né? Jaraguá do Sul, ou qualquer outro, Carlos Barbosa, e aqui a gente compete com a grande força, com a maior força que é o futebol. Então eles têm muito mérito, eles estão fazendo um trabalho muito bom, trabalho com jovens, então assim, a gente não pode esperar que eles ganhem, que sejam campeões, tem que ser objetivo, tem que entender que é um trabalho com jovens, aí o que acontece? Um jovem se destaca, já vem um time da Itália, e já leva esse jovem, então é muito difícil trabalhar assim. Então é um trabalho com muito mérito ali do Alexandre e do pessoal, né? E a gente tem que apoiar porque quem gosta de futsal vai ter um bom futsal aqui, vai ter um futsal de primeiro nível em Santa Catarina que tem 5 ou 6 times de liga, né? Pois é, como é que enfraqueceu tanto o futsal aqui para o Brasil, Pipoca? Você pegou um alto nível do futsal, né? Tanto como treinador quanto como jogador também. Assim, quando a gente trabalhou na seleção, tinha alguns patrocinadores muito grandes, a gente jogava muitos domingos na Globo, né? De manhã isso... E claro, a figura do Falcão, jogos, a figura do Falcão também, e foi caindo, teve problema de corrupção na antiga federação de futsal, as gerações mudaram, os jogadores também saem muito mais jovens aqui do Brasil, então é uma pena, mas ainda assim como no futebol, talvez não seja a melhor liga do mundo, mas é a mais difícil, tanto o futebol quanto o futsal. São as ligas mais difíceis do mundo. Não tem nenhuma liga no mundo que seja tão difícil quanto a do futsal, ou a mesmo do futebol, né? Mas o futsal, ele foi para a mão da FIFA e não tem nenhum apoio da FIFA. Essa é a grande verdade. Nós vamos ter uma Olimpíada agora que um dos esportes da apresentação vai ser breakdance. Com todo respeito a esse esporte, mas a gente teve a oportunidade em 2014 de botar o futsal como apresentação na Olimpíada do Brasil e botaram rugby e golfe. Então, existe uma política aí que trata de esconder o futsal. Tu pega a FIFA, ela investiu $1 bilhão no futebol feminino. As meninas merecem. Mas tu não vê um plano e um projeto para investir no futsal. E obrigar os clubes de futebol a ter futsal, como obrigaram o futebol feminino. Você não seria proposital isso da FIFA, enfraquecer o futsal? Totalmente. Para alavancar o futebol? Não é alavancar o futebol. Lógico que o futsal nunca vai ser como futebol. Qual é a preocupação da FIFA? É perder atletas do futsal pro futebol, né? Então, na Inglaterra, eles não querem que os meninos joguem futsal. Porque eles querem que os meninos fiquem como tem menos, né? No Brasil tem muito jogador, mas na Inglaterra, nos Estados Unidos, o futsal estava começando a fazer um trabalho bom lá, o futebol foi e cortou, porque já aconteceu de jogadores que, em vez de ir para a seleção do futebol, preferem ir para o futsal por gosto, porque acaba sendo gosto. Então, onde a FIFA pode, as federações, elas cortam. Isso aí, basta ver as sedes dos mundiais, né? O último mundial que eu fui foi na Lituânia, não existe futsal. Agora vai ser no Uzbequistão. Já teve mundial na China, Taipei, Hong Kong. Eles tratam de esconder, porque se querem promover, faz uma liga, um mundial na Inglaterra, faz um mundial na Alemanha, para promover, para o pessoal conhecer o que é futsal de alto nível. Porque as pessoas nesses países acabam achando que futsal é uma brincadeira de amigos, nos próprios Emirados, quando eu cheguei, futsal é uma brincadeira. Não, é um jogo muito sério. E se tu pega o futsal da comissão técnica para baixo, é muito profissional. É muito profissional. O futsal, a gente treina muito mais que qualquer outro esporte, ou igual a outros esportes. Tu pega no Brasil, o cara treina manhã e tarde, dia de jogo treina de manhã, é muito profissional. Só que dali para cima torna-se amador, né? Por interesses, claro, né? Isso que eu acho. Uma pena, né? Até no programa que nós fizemos aqui falando da associação, eu lembrei de um passado não tão muito distante, pega aí uns 10 anos atrás, as quadras eram lotadas, né? Eu lembro lá no bairro que eu morava, Morro da Fumaça, era difícil tu conseguir um horário vago na quadra de futsal para poder jogar. Hoje tu vai lá, praticamente não tem. Não tem. E não só o futsal, né? Eu acho que essa geração vem mudando a internet, né? Vem tirando as pessoas do esporte, né? Não é só, eu acho que Ultimamente até o futebol, tu não vê mais ninguém no campo aí jogando. Também. E hoje tu vê quadras de alto nível, né? Botaram uma quadra lá de alto nível agora. Antes a gente jogava com taco, saltando, pingava, goteira. Hoje tem uma boa estrutura e não tem ninguém para jogar. É uma coisa geracional, acredito também. E não tem ninguém que defenda o futsal? Não tem, porque se a FIFA faz isso com o futsal, sai da FIFA. Teria que ser uma coisa muito grande, né? Porque como é que a FIFA trabalha? Por exemplo, a Federação de Futebol na Colômbia, vou dar um exemplo. Aí tem gente sobrando.
então tu vai pro futsal, para te garantir o teu emprego. Tu não é do futsal, tu é do futebol. Mas eu vou te botar lá no futsal, deixa lá. Não existe pessoas do futsal trabalhando no futsal, né? Não tem pessoas do futsal trabalhando na FIFA pelo futsal, ou em qualquer federação do mundo, né? O dia que isso acontecer, tu vai brigar pelo teu esporte, vai explicar, porque eu digo assim, o dia que o futsal tiver na mídia um pouco de espaço, nos próprios Emirados, eu falo, vocês poderiam ter a melhor liga de futsal do mundo, de futebol vocês nunca vão ter, mas de futsal, agora, tinha que dar um pouco de mídia, investir, ia ter a melhor liga de futsal do mundo, mas vai para a federação abafa. Tanto é que nos Emirados tem a federação de futebol aqui e o futsal num outro Emirado, separado. Então isso acontece em todos os lugares do mundo. Por exemplo, o Mundial 2016 foi na Colômbia. Por que na Colômbia? Porque na Colômbia tinha outra federação de futsal e os ginásios eram lotados. Eles fizeram lá para abafar. Tanto que a gente conversava com os guardas lá, eles conheciam os atletas do outro futsal da seleção, não conheciam da futsal da FIFA. Eles fazem para abafar. Então, assim, eles vão jogando o futsal para países para ganhar voto, né? O Mundial de 2000 foi na Guatemala. E naquele momento na Guatemala jogava futsal na grama. Então, assim, não é um lugar que como... Nossa, não tinha ouvido isso. Futsal na grama. Não tinha quadra. Aí como aconteceu o Mundial, começaram... Por que o futsal cresceu na Espanha? Porque o Mundial de 85 foi na Espanha, da FIFUSA, da antiga federação. Aí, viram uma final com o ginásio lotado, Brasil e Espanha. Que jogo é esse? Aí começou a trazer estrangeiros, o futsal cresceu. Por que não faz isso na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos? Né? O mais forte hoje é o da Espanha? A liga, eu acho que a melhor liga é da Espanha. Qualidade de liga, né? A Espanha, Portugal cresceu muito, é o último campeão mundial. A Rússia, com seus problemas também, sempre foi muito difícil, foi um campeonato muito bom. Mas não tem um país que, como eu falei, a Alemanha criaram uma Bundesliga lá meio fake, tem o campeonato, mas é uma coisa bem, sem muito dinheiro. Então, assim, se a FIFA quer, ela faz o que fez com o feminino. Vou investir 1 bilhão, vamos criar um projeto, eu quero que o Real Madrid tenha time, como tem o Barcelona, né? Vamos ver um Real Madrid e Barcelona. E não faz. Como tem o Sporting Benfica em Portugal, realmente são jogos muito bons e com público. Se quisesse, faria, né? Mas não. E assim, se tu pega o futsal, nos grandes clubes de futebol do Brasil, ele serve como base, né? O Coutinho voltou agora, se tu pegar pro Vasco, tem vários vídeos jogando futsal. Pois é, ia te perguntar exatamente isso, Zé. O futsal foi base por muito tempo, né? Hoje tu vai no Palmeiras, tu vai no Corinthians, tu vai no Fluminense, todos têm times de base de futsal. Então, por exemplo, um jogador lá é transferido, vem um dinheiro da formação, né? Esse dinheiro ele vem, mas ele para no futebol, não vai até o futsal, que foi onde o cara começou. Vem aqui, vamos dividir, vamos dar um pouco aqui, vamos investir. O time que mais vendeu atletas nos últimos anos é o Santos. O Santos tem o futsal incorporado na base. Eu tenho um amigo meu que trabalha lá desde 2004, que é o Barata, a gente jogou contra. Neymar começou na... Neymar, Robinho, tantos outros, né? Ganso. O Santos trata o futsal e não só como formação, mas ele faz parte do programa da base para formar o atleta, né? Eu com o Cristiano aqui, eu tentei várias vezes, com as diretorias passadas, porque ajuda, o futsal ajuda. Não só a formar, como, por exemplo, o futsal vai jogar lá em Palmitos. De repente tu vê um menino lá para trazer para cá, um menino bom, que o futebol não vai chegar lá. Então são muitas vantagens e com custo muito pequeno. Só que aqui ainda não se perceberam disso, né? Mas enfim, é uma opinião minha, né? E a gente recente teve aqui no Campeonato Catarinense o Leozinho, né, do Ercílio, que veio do futsal, migrou, veio pro campo, e depois teve alguns problemas lá com o antigo técnico lá, que não colocava ele pra jogar. E voltou pro futsal, né? E voltou... Não, ele tá no Ituano. Ele tá jogando no campo ainda. Tá no campo. Tá no campo ainda. Mas eu gostava de ver ele jogar, viu? Fez uma adaptação legal ali. Ele conseguiu voltar um pouco, porque todos nós tentamos jogar futebol de campo. Eu tentei jogar na segunda divisão da Espanha, mas eu estava com 24 anos. O Falcão foi pro São Paulo, o Manuel Tobias veio pro Grêmio, eu acho, o Lenise pro Atlético. Só que quando faz essa transição muito tarde, não consegue mais. Porque tu chega num futebol que ninguém te conhece, tu fica de canto, e tu não tem a formação, tu não sabe como jogar futebol. Eu não sabia como jogar futebol de campo, né? Aí tu começa, no futsal eu tenho um certo protagonismo, aí tu acaba voltando, mas o Léo, ele foi ainda jovem, quem sabe se ele consegue se manter aí, né? Ele tem 20 e poucos, né? Porque é muito diferente, né? Tu sai da quadra para ir pro campo. Como eu falei, dependendo da transição ali de 13, de sair da quadra para um gramado, é mais fácil. Mas é muito mais difícil tu voltar do futebol. Se tu botar um jogador de futebol hoje, jogar futsal, eu posso propor hoje o Cristiano fazer um time de futsal, jogar contra a associação, o futsal deve ganhar.
Aconteceu já conosco isso de jogar contra, porque é outro esporte. Eu vejo o futsal muito mais próximo ao basquete, taticamente, do que do futebol. Apesar de jogar com os pés e tudo, mas a parte tática, né? Tem muito mais variação. Eu acho que a intensidade também é maior. Intensidade, e tu pode usar, por exemplo, goleiro linha, bola parada, é muito mais... São 3 jogos em um, a gente fala, né? É o jogo de bola parada, o jogo de goleiro linha e o jogo normal. E nesses 3 jogos tu pode mudar um jogo, né? Então, mas enfim, foi o que eu escolhi, sou feliz pela minha escolha. E assim, um dia eu espero que o Criciúma entenda como o futsal pode ajudá-los, com um custo muito pequeno. Né? O 2009, tu assume a seleção brasileira. É o teu auge? Em 2004, eu acho, eu paro de jogar, vou ser auxiliar técnico, e o clube pede, traz um treinador que tu goste do Brasil, para te trabalhar com ele, aprender e depois ser o treinador. E eu levei o PC nesse momento para a Espanha, que eu tinha trabalhado com ele na Ubre em 98. PC de Oliveira? O PC fica 1 ano na Espanha e a seleção o chama para ser treinador. E ele me chama como auxiliar. Foi assim que eu cheguei à seleção. Aí eu fico 4 anos ali como auxiliar, técnico do Sub-20, técnico da seleção feminina. A gente é campeão do mundo e eu, mais 4 anos como auxiliar, tranquilamente. Eu falei, vou ficar mais 4 anos, que era uma profissão que eu gostava. E da noite pro dia o presidente vira e fala para mim, olha, eu quero que você seja o treinador da seleção. Eu falei, não, o senhor tá louco? Como é que eu sei? Nunca trabalhei em nenhum clube do Brasil, nunca, não. E o PC campeão do mundo, a gente teve uns problemas com o PC e tal, ele não vai continuar. Eu naquele momento, a seleção brasileira tinha 150 jogos, uma derrota num amistoso, campeão. Falei, que missão, hein? Mas era a única maneira de eu ficar em Criciúma, não foi pelo ego de assumir, a única maneira de eu ficar mais em Criciúma, né? Por mais que eu viajasse muito, vou assumir, como a comissão técnica ficou comigo, aí eu assumi, mas foi imagina a pressão do futsal brasileiro. Nossa, porque um cara que nunca treinou, eu tinha 38 anos, acho, né? O cara nunca treinou no Brasil, ninguém conhece ele como treinador, fez a carreira dele praticamente fora do Brasil, vai assumir, mas a gente foi levando. Eu me isolei muito de negócio de imprensa, eu assisti os jogos sem volume, para me isolar mesmo, porque se eu ficasse prestando atenção, a gente não ia conseguir ter foco, né? E as coisas foram acontecendo, e culminamos campeão do mundo, e eu já sabia que não ia continuar, ganhando, perdendo nem pensar, e mesmo ganhando eu já não queria ficar na seleção. E tu tinha grandes nomes ali, né? Naquele, eu acho que foi um maior pico da seleção brasileira ali, né? Ou não? Acho que sim, não, sempre teve gerações muito boas, né? Mas nessa época aí, como eu falei, junto com a TV Globo, o Sport TV e o Falcão, né? O Falcão, ele conseguiu divulgar muito bem o nosso esporte, né? Porque ele juntou ganhar títulos com espetáculo, né? Então, e ele me dou muito bem com ele, apesar que comigo, ainda essa semana ele postou um gol que ele faz no Grand Prix, que ele não jogou o segundo tempo inteiro, ele entra, faz um gol de peito e vai pra câmera falar que assim, ninguém tira minha estrela, que era pra mim. Mas enfim. Eu lembro disso. Mas a gente tava jogando esse Grand Prix em Manaus, ele não tava bem, não coloquei o segundo tempo inteiro, na prorrogação eu coloquei, ele fez o gol, mas a gente se dá bem hoje, a gente falou essa semana ainda, mas ele conseguiu juntar isso, o espetáculo com o título, né? Isso chamou muita atenção, tanto é que hoje ele ainda, ele é um dos mais, eu acho que ele é até maior que o futsal, sendo honesto, né? Então, faz parte. Era difícil de comandar essa tropa aí, porque além do Falcão tinha outros, né? Ali, eu acho que tinha Valdim, que eu lembro. Valdim, Vinícius, Thiago, Lenísio, Thiago, é uma geração... A maioria dessa geração, ela perdeu 2000 e 2004 para a Espanha. Então eles aprenderam a deixar o ego de lado. Perderam por ego 2000 e 2004, o Mundial 2000 e 2004. Aí o PC fez um grande trabalho também nesse sentido, eu só dei sequência, e eles começaram a entender da necessidade de jogar em equipe, mas cada um tem a sua individualidade. Então, assim, não é muito fácil trabalhar na seleção. Primeiro que todo mundo quer vir, e depois que eles aprenderam a não ter ego, então nunca tive problema com nenhum atleta, né? O problema é esse de o cara não jogar e ficar chateado, é normal, né? Então, imagina o Falcão, jogo na Globo, 12 mil pessoas gritando o nome dele, 20 minutos, 40 minutos do segundo tempo, e eu não coloquei. Por que eu não coloquei? Porque eu queria fazer uma disputa com o Falcão? Não sou... Porque eu tinha que pensar no time. O time cresceu sem ele, conseguiu o empate contra a Rússia, e aí na prorrogação eu falei, puxa, agora é hora de botar a Rússia com 5 faltas, ele pode cavar uma falta.
E foram decisões assim, no próprio Mundial, ele jogou 28 minutos no total. Todo o Mundial ele jogou só porque teve lesão. Aí ele volta contra a Argentina, eu não boto ele o primeiro tempo inteiro. Na final ele não joga o primeiro tempo também, só joga o segundo. Mas nunca por uma decisão pessoal, sempre pensando foi no esse ano grupo. que ele teve uma paralisia lá no jogo contra a Argentina. No rosto dele. Ele teve uma paralisia facial no jogo contra a Argentina, estava com a panturrilha lesionada. E a gente tá perdendo 2-0 para a Argentina, e ele entra faltando 8 minutos. A gente empata e ele faz o gol na prorrogação. Então essas situações o fizeram o herói, que aconteceu natural, como eu falei. Porque ele sai de uma lesão, que ele ficou deitado praticamente para se recuperar, e eu pensei, ou eu coloco ele contra a Argentina numa situação de 5-0 para nós, para ele entrar e ganhar confiança, ou quando eu tiver com água, vai e resolve. Era essas, porque se eu coloco ele, a gente perdendo de 1-0 e toma um gol, o que o grupo pensa? Pô, botou o Falcão, não tá 100%, daí a gente tomou o segundo, a gente tem que pensar nisso, mas às vezes dá certo, às vezes dá errado, né? Nesse momento deu certo. Tem que ser estrategista igual um jogo de xadrez, né? Muito. O futsal, né? Muito. Tu mesmo disse que o Falcão é maior que a seleção, né? Aí, no futsal, acho. no futsal. E aí ele vai, faz isso, dá uma indireta pra ti e tal. Naquele momento, como é que tu absorveu tudo isso? Naquele momento eu soube já na quadra, eu não falei com ele, teve uma convocação em seguida, eu não o levei. E na próxima convocação que eu levei, porque o que me incomodou e eu falei para ele, que ele chega e fala para mim, ele deu entrevista, tava todo mundo mal, ele só não botou eu jogar. Eu falei, não, Falcão, não tava todo mundo mal, tanto é que o time recuperou e empatou, então tu não estava no teu nível e por isso que eu não te coloquei. Mas enfim, como eu falei, a gente tem uma grande amizade, ele entendeu, claro que na época o atleta sempre quer jogar, a culpa sempre é do treinador, mas a pessoa vai amadurecendo, depois vê de uma outra maneira. Aconteceu comigo também, eu falei para ele também, eu já fiz gol e xinguei meu treinador, não estou me comparando contigo, mas eu não posso culpar meus companheiros, é um problema entre o treinador e tu, não é um problema com os companheiros, então não usa os teus companheiros. Mas eu nunca tive problema nenhum com ele, nem com ele, nem com ninguém, só essa situação que é de todo mundo quer jogar. Ou, por exemplo, né, eu vou fazer uma lista para o Mundial, venho trabalhando com 20 atletas durante 4 anos, chega para fazer a lista, eu vou ter só 14. Eu deixo 6 pessoas, ou mais até, 10, que tem um sonho de jogar o Mundial. É muito difícil isso. Uma coisa é eu mandar embora um atleta de um clube, ele vai para outro, joga. Agora, tu tá 4 anos para jogar o Mundial, chega na última hora, eu tenho que escolher um dos dois. Poxa, então é normal que esse atleta comigo tenha problema, não gosta de mim, né? Imagina a frustração do atleta, né? Tu vai lidar com o sonho dele, né? Mas eu tenho que decidir, é muito difícil, é muito difícil. Senhora. Tu fazer uma lista final de Mundial, ainda mais num país que tem muito jogador. Tem muito, nós temos uma lista, podemos fazer 20, 25 atletas para competir. E essa decisão é isso, tu tira um sonho, não é só tu dispensa um sonho de uma vida, né? E tu dispensa um cara que poderia estar ali, só que não está por questão numérica. Por questão numérica, exatamente. Não tem outro motivo, é por escolha. Não é questão técnica. Não. É a escolha de ter também um equilíbrio no time, né? De repente, eu tenho 4 direitos bons e 2 canhotos, mas eu preciso de 2 canhotos, então eu tenho que tirar um direito. Esse direito é tão bom quanto esse canhoto. Então são várias circunstâncias, né? Mas tu acaba tirando um sonho é muito difícil. Num país como o nosso é muito tirar o sonho de um cara que quer ir pro Mundial, porque eu me coloco no lugar do jogador, eu fui jogador e me puxa. Mas tem que decidir, tá ali para isso, e sempre que a decisão ela não é por ego, ela é uma decisão pensando no coletivo, ela é pensando no bem de todos, a gente dorme tranquilo, né? Porque eu jamais tomei uma decisão porque eu não gosto de alguém, mesmo que eu não gostasse, se fosse útil, eu ia trazer esse cara comigo, não teria problema. Então é difícil, mas tem que tomar a decisão. Ô Pipoca, mas o Falcão era maior que o Manuel Tobias? Eu acho que sim. O Manuel com certeza foi o primeiro, a grande estrela, vamos dizer, mas teve o Wander Jacovino, teve Jackson. O Brasil sempre teve muitos, né? Só que, como eu falei, o Manuel sempre foi muito efetivo, ganhou títulos, só que o Falcão conseguiu, vamos botar gols, né? Vamos botar um vídeo de gols. O Manuel tem muitos gols bonitos, mas o Falcão faz gols que a gente nem imagina. E eu, vendo ali na beira, coisas que ele fazia que... Tem repertório? Tinha repertório. E ele fazia com 0-0, com 1-1, essa que é a diferença. Não fazia a gracinha, né? Dar balão no goleiro, umas coisas que a gente não... Parece de videogame. Então não é que é maior ou menor, acho que os dois são muito grandes, só que o Falcão deu essa... E o Falcão tem uma coisa muito boa nele, que se ele tivesse ficar 1 hora dando autógrafo,
ele ficava. Ele gosta disso. Tivesse que lá dar entrevista lá, ele vai. E outros, por exemplo, o Lenísio é um atleta com muito nível, talvez com o mesmo nível que o Falcão. Lenísio vai dar uma toca, tem como que vergonha. E o Falcão gostava disso. Ele gosta desse holofote. E fez dele o que ele é, então é mérito dele, né? Uma estrela. Ô, Pipoca, agora a gente tá falando aqui de nomes, né? Falamos do Falcão, Lenísio e tal. Hoje tem jogadores nesse nível no futebol brasileiro, nesse nível desses jogadores, de Thiago, de Valdim, de quando estavam no auge, ou tem pouca mídia hoje o futsal e não aparecem esses nomes? Eu acho que um pouco dos dois. Tem pouca mídia, a gente perdeu, como eu falei ali, o jogo do domingo na Globo, querendo ou não fazia diferença, parece que só tinha Fórmula 1 e futsal aos domingos ao vivo. Tem grandes jogadores, não nesse nível, né? A gente tem Caiu o nível, então? Caiu, tem poucos, mas tem, o Ferrão, o Pito, que vão jogar o Mundial agora, são jogadores que, com outra característica, mas são muito espetaculares, só que mudou, não só no Brasil, todos os países, a geração estão enfraquecendo, né? O motivo também não sei, mas o que acontece no futebol também, né? Você pega a seleção de 2014, que não era tão boa quanto a de 2002, mas a de 2014 é muito melhor que a de 2024, né? Mas eu acho que agora vai ser o Mundial em setembro, o Brasil vai ter grandes chances de ser campeão, tomara que consiga recuperar o título, desde 2012 que ele não ganha, e eu acho que agora essa geração do Brasil, ela é melhor que as outras gerações dos outros países, então acredito, estou com muita fé que o Brasil vai recuperar o título, né? Uma pergunta aqui de um jogador específico hoje, a nível desses caras de top do mundo hoje, tem o Ricardinho de Portugal, é o que dá mais show, assim, pelo menos é o que a gente vê vídeos dele, não sei se tu conhece ele sim, pessoalmente, claro. Ou trabalhou com ele já. Eu joguei, inclusive no último Mundial que eu trabalhei com a Sérvia, a gente foi eliminado por Portugal, né? Ele jogou? Jogou, e eles foram campeões do mundo. Eu sei bem que o Ricardinho já não vai ao Mundial, ele tá numa descendente, depois o Falcão, com certeza, ele foi o nome, no mundo foi o nome pós-Falcão, foi ele, né? Ele também juntou título, espetáculo, jogador muito habilidoso e conseguiu muitos títulos na Espanha, daí foi campeão do mundo, campeão europeu, então foi o grande jogador. Hoje, eu acredito que o Ferrão, que estava no Barcelona, mas está saindo uma lesão, tomara que ele chegue bem no Mundial. O Pito, que é um menino que jogou aqui quando tinha 17 anos, jogou aqui em Criciúma, também está no Barcelona. Eu acredito que são os grandes nomes aí que vão fazer a diferença nesse Mundial aí, né? O Guita, o goleiro que foi comigo em 2012 como terceiro goleiro, ele joga na Rússia, também acho que vai fazer a diferença. Pipoca, tu volta então agora para os Emirados Árabes, como é que tu te enxerga daqui 10 anos? O que tu imagina assim daqui 10 anos? Aonde vai estar o Marcos Pipoca? Se eu tiver um sonho, tá aqui, indo no Bar do Juca com meus amigos. Aposentado? Aposentado, né? Fazendo alguma coisa, claro, para tentar ser útil, mas o meu sonho seria estar aqui. Não daqui a 10, daqui a 5 anos no máximo. Menos? Eu tenho muitos amigos aqui, acho um criciumense, a minha mulher que fala que eu sou muito bairrista, ela é de Curitiba, mas está aqui há muito tempo. Pelo que eu tô percebendo, tá louco para voltar, assim. Há muito tempo. Tanto é que quando eu fico na seleção, o motivo é ficar em Criciúma, né? O ego de assumir a seleção. Eu falei, puxa vida, se eu não ficar na seleção, eu vou ter que ir para outro país de novo, ou trabalhar em outra cidade. Então, assim, é um sonho. Já teve mais longe, eu acredito. Eu tô com minha segunda filha se formando. Enfim, eu acho que não vai demorar muito. Ô, Pipoca, como é que é o dia a dia da seleção? Você fala, na seleção consigo ficar em Criciúma. Tem menos compromissos, é isso? Não é que tem menos. Treina menos? Não. É que eu moro aqui, só que eu não ficava 2 semanas seguidas aqui. Por quê? Porque se eu não estivesse jogando com a seleção principal, eu era auxiliar do sub-20 e auxiliar da feminina. Perfeito. Então, eu estava viajando, estava vendo o jogo, mas me permitia ficar 2 semanas. Não como agora. Agora eu vou ficar 8 meses direto, 9 meses. Entendi. Então eu vinha, ficava 2 semanas, às vezes 10 dias, viajava, voltava. Então, querendo ou não, eu estava aqui, cada mês eu estava aqui um pouco. Diferente que de agora que eu vou ficar 8, 9 meses, né? Eu passo Natal, passo o primeiro do ano lá, porque lá eu já joguei dia 24 de dezembro, já tive jogo dia 31 de dezembro, porque para eles é diferente, claro, o calendário. Então, mas eu acho que já teve mais longe. Tô com fé, que daqui a pouco eu volto. Tens 2 filhas? Tenho 2. Não fizesse nenhum jogador de futsal? Nenhum. Tenho 2 meninas, uma é neuropediatra e a outra está no 3º ano de medicina. Não puxaram o pai, são bem estudiosas, né? Mas tá tudo bem, tá tudo, graças a Deus, estão com saúde, que isso é o que mais importa, né? Como é que o futsal entrou na tua vida, Pipoca?
Acho que aqui a gente tinha muita influência, né? Tu pega o final da década de 70, a gente tinha uma equipe aqui, a Secrisa na época, o ginásio eu ia direto com meu pai ver jogo ali no Colombo Salles, ginásio lotado. Acho que foi campeão estadual em 77, meu pai tinha um time de futsal que me levava para tudo quanto é jogo. E aqui tinha um incentivo, tinha um campeonato da LAC, né? A gente começou a jogar com 12, 13 anos, fortíssimo. Então, eu tentei jogar futebol de campo, eu joguei 1 ano e meio no Criciúma, futebol de campo. Só que nessa coisa de vai e volta, acabei ficando no futsal, porque quando eu tenho jogos abertos aqui, em 87, eu tinha 16 anos, eu jogo pro Criciúma, o Joinville vem e me contrata, que era Tigre na época, né? Era um ser Tigre, uma estrutura profissional, eu não pensei 2 vezes, aí fui. Com 18 eu fui para Recife e 19 já fui para Espanha. Então, foi por gosto mesmo. Eu gostaria também de jogar futebol de campo, mas não sabia, não sei se não sabia, não souberam me ensinar. Futebol de campo aqui a gente fazia muito trabalho físico, enfim. Mas tive 1 ano e meio ali no Criciúma tentando jogar futebol de campo. O Zé Carlos na época me levava para treinar com profissional. Foi um aprendizado também, muito bom. Na Anjo você não chegou a jogar? Não joguei, porque eu saí com 18, 17 anos eu saí daqui. Aí já fui com 19 para a Espanha. Eu só joguei no Brasil em 98, na Ubra. Eu já estava 7, 8 anos na Espanha. Eu tinha um desafio comigo jogar na Liga Brasileira, porque eu não saí sem jogar. Eu queria ver se eu poderia jogar na Liga de Futsal do Brasil. Eu vim, a gente jogou, foi campeão brasileiro, aí já voltei para a Espanha. Foi só para provar para mim mesmo, não foi o único ano que eu joguei no Brasil, praticamente, né? Quem foi melhor treinador, o Marcos Pipoca ou o Janguinha, que deve estar nos acompanhando aqui? Conta aqui pra nós. Porque o Janguinha foi campeão com o Móveis Pérola, tá? Só que dizem que ele não passava instrução, mas foi campeão, tá lá, tá no quadro. Ele fala que era o Kaiser, não o Beckenbauer, o baixinho da Kaiser, ele brinca. O Janguinha, ele é folclórico, né, um cara... Mas ele sabia levar o grupo ali do Móveis Pérola, né? Eu cheguei a treinar algumas vezes quando estava de férias ali com eles. É um cara que sabe agregar, sempre sabe agregar, né? Então, além de um time ganhador, era um time que a gente dava muita risada, né? Sempre com alguma graça. O Janguinha, enfim, ele faz parte desse folclore aí, né? Diz ele que fez tendência no futsal, porque ele, no futsal, no futebol, ele que influenciou o Luxemburgo a se vestir de terno e gravata, né? Além de tudo, ele é metido. Né? Eu fui um jogo em Florianópolis, fui ver o jogo, ele tava de terno e gravata lá. Foi quando ele falou, eu sou o Kaiser. Eu falei, o Beckenbauer? Não, baixinho da Kaiser. Maravilha. Só uma última pergunta aqui. Ô Pipoca, como é que foi a tua transição de jogador para treinador? Quando é que você decidiu, não, é hora de parar e vou seguir outro caminho? Eu tinha jogado num clube na Espanha, que era um clube uma estrutura ótima, eles me chamaram, eu estava com 34 anos, eu tinha jogado todo o campeonato sem lesão, estava bem, tinha sido artilheiro do time, mas me convidaram para ser auxiliar, um projeto de 3 anos, levar um treinador brasileiro, ou o treinador que eu quisesse, para eu ser auxiliar e aprender. Então, nesse momento eu apostei por isso, e deu certo, porque como eu falei, através disso eu cheguei à seleção, que eu pensei que eu levei no segundo ano, teve a oferta e veio. Essa transição foi difícil os 2 primeiros anos, eu lembro que eu queria jogar, chegava no ginásio lotado, uma coisa, parecia que eu nunca ia querer deixar de jogar, mas aos poucos a gente vai deixando, mas foi difícil o começo. Você tá com quantos anos já, né? Eu tô com 54, tô há 20 anos, faz 20 anos que eu parei de jogar, mas foi decisão difícil, mas foi muito positiva, porque se eu tivesse jogado mais 1, 2 anos, talvez nunca chegaria à seleção, né? Tivesse jogado mais 1, 2 anos por ego de querer jogar, então eu tomei uma decisão difícil de deixar de jogar, mas pensando no futuro, e que deu certo, né? Muito bem, fosse melhor como jogador ou como treinador? Boa pergunta, hein? Eu acho que eu fui médio bom nos 2. Como jogador, assim, a gente deixou um legado na Espanha de ser muito profissional, eu joguei 8 finais de liga lá, ganhamos 3, perdi 5, sempre brigando por artilharia, não fui um jogador top dos tops, mas sempre esse legado de ser muito profissional, acho que ficou, e sempre disputando título. E como treinador é isso, treinador a gente depende dos outros, né? A gente diz que as nossas ideias estão no pé do jogador, então às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a gente tenta ser o mais profissional e sério possível, né? Muito bem, Marcos Aurélio Sorato Zappellini, é isso? Isso aí porque é só Sorato, mas quando eu fiz a minha nacionalidade espanhola, eles obrigam a ter os 2 sobrenomes, né? Olha só. Aí eu tive que acrescentar o da minha mãe. Que é o Zappellini. Aí
Não sei onde é que tu achou, porque acho que na Aqui a gente internet pesquisa tudo aqui. em alguns lugares fica mais por isso, né? Tanto é que a minha filha, uma é Sorato Bezerra e outra é Bezerra Sorato, porque quando eu registrei uma, eu era só brasileiro. Quando eu registrei a segunda, já tinha passaporte espanhol. Eles mandam trocar mas enfim. Mas é o Marcos Pipoca. É isso aí. Nosso convidado, 12º podcast, o Papo do Timaço. Muito obrigado, viu, Pipoca, por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui no estúdio da Rádio Sol Maior. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um prazer. Foi muito, muito legal, muito tranquilo e sempre agradável. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Obrigado também. Fechamos então, meu caro? Fechamos mais uma, né? Mais uma. O pessoal pode acompanhar a gente lá no Spotify, pode mandar sugestões também, a gente tá recebendo muitas sugestões, porque o nosso intuito aqui é trazer também várias outras modalidades. Então a gente está conhecendo muita gente do esporte amador, profissional, muita gente que estamos recebendo aqui no nosso programa, então mandem sugestões pra gente. Fechou? E acima de tudo, reconhecer aqueles que são daqui e que fazem história no mundo ou no Brasil. E o Marcos Pipoca é um deles e os outros 11 que vieram também. Também. Fechou? Obrigado a todos, um grande abraço, até a próxima semana. Valeu, gente!